Oi, gente, tudo bem com vocês? Ai, gente, você já sabe que é essa? Não, gente, isso aí é mais inscrito do canal. Eu nem falei isso pra ela, se ela é inscrito do canal, mas ela comentou o vídeo antes de amizade. Ai, gente, é muito fofa, fala sério. Ela falou oi com vocês. Gente, é muito fofa, sério. Ela é muito fofa, só que ela não encontrou o irmão gêmeo dela. Vamos todos no parque. Misericórdia, tô com o microfone na boca, misericórdia. Peraí, gente, vamos lá no parque com ela, coitada. Gente, mas deixa o seu like, tá? Inscreve no canal, aperta no sininho da notificação. Gente, então bora lá pro vídeo que já começou, já faz 1 ano e meio. E eu tô aqui com ela, eu tô assim, já, ai meu Deus do céu, Cris, Crita, gente, Crita, ai misericórdia. Vocês não acreditam? Eu tenho prova lá nos comentários. Uhum. Sim. Ai, gente, muito fofa, muito fofa. Qualquer hora eu tiro uma foto com ela aqui no Roblox e aí eu salvo de memória, tá bom? Gente, olha, ela quer ir pra piscina, bora lá pra piscina com ela. Vamos lá, eu não sei nem onde fica a piscina, gente. Eu nunca joguei esse jogo, aí tem que achar seu irmão gêmeo ou... Ah, não sei, gente, a sua amiga, tem que achar um irmão gêmeo, né? Eu acho que ela já achou, né? Não sei. Mas eu tô jogando aqui com ela, gente. Eu não sei se ela vai querer gravar o vídeo só com esse jogo. Mas olha, a gente tá explorando o mapa. Vocês já jogaram esse jogo? Nunca joguei. Olha, eu vou escolher minha cor favorita. Minha primeira cor favorita é verde. A minha segunda é laranja. Ela tá na coisa amarela. Ai, não sei como fala. Gente, uma coisa que eu gostava muito de fazer nesse tipo de jogo. Eu gostava de ficar assim na piscina. É muito sacanagem. Parecia que eu tava fazendo uma história. Eu já fui lá pro outro lado do mundo, peraí. Vamos lá. Eu vou subir aqui. Peraí. Eu vou subir. Olha, vamos subir, gente. Eu não sei se ela vai ir atrás de mim. Vamos subir primeiro nesse. Ah, eu tô subindo no médio. Caraca, gente, que funciona mesmo. Ai, Vera. Peraí. Ah, misericórdia. Ah, tô subindo no maior de todos. Meu Deus. Chega a coisa, peraí. Eu tô aqui.
bem diferente. Assim, é um tubarão. Um tubarão, como é que fala? Tubarão Natal? Não sei. Tubarão que gosta de Natal, né? Pode ser. Será que eu falo alguma coisa? Olha. Gente, ai, fala muito forte. Assim, olha. Dá pra ver a guria, né? A menina. Nossa, é a guria. A menina, desculpa. Eu vi o negócio dela antes pedindo me usar. Verdade, eu vi o perfil dela. Aí ela falou: ai, gente, meu nome é Emanuele, então ela é Emanuele. Então o nome dela é Emanuele. Então, Emanuele, você está aqui no jogo por quê? Ela não vai me responder. Então, você gosta de gato ou cachorro? Reciclar meu negócio. Minhas postagens. Ai, misericórdia, a menina! A menina! Pronto, pera. Pronto. Deixa eu... Ninguém vai estacionar na conta, ok? Ok. Ok. Ué. Eu tenho 8 gatos. E são maiores. São maiores. Eu tenho 8 gatos e são maiores. Não são bebês. E eu tô vendo Poliana, eu não sei nem porque eu vou desligar a televisão. Porque não era nem pra mim estar vendo essa Poliana aí. Enquanto o celular tá ligado. E tem o celular desligando na minha rua tem. Nessa rua tem o quê? Gente, eu vou perguntar pra aonde que é a rua dela. Aí eu vou falar. Só que eu não vou mostrar pra vocês, né? Porque eu não sei se ela pode mostrar aí. Eu não entendi um pouco a resposta dela. Sim, né? Mas tá bom, né? Opa aí. Mas, ok. Vamos lá no segundo andar. Só pra ela me siga. Olá, querida. Olha, eles falam bem. Olha que você vai me seguir, aí me seguindo mais. Porque eu tô parada no mesmo lugar. Tu vê aqui, garota. Eu já sei o que significa pode, porque eu sou pode. E é podre. Mas não é podre não, tá vida? Oxi, boy. Yeah. Mentira. Eu tô aqui. Vem pra meu lugar. Ah, seu gato tocada. Que é Emanuele ou Manuele. Esqueci. Se é Emanuele ou Manuele. É. Ah, eu falei então é Emanuele. Ah, ai, gente, é muito fofa. Muito fofa. Eita, 10 minutos. Meu Deus, ela me empurrou. Gente, acho que só mais 10 minutinhos tá acabando. 10 minutinhos. Não sei. É,
quero, sabe? Então, esse foi o vídeo. Tchau. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que vocês sabem que isso me ajuda muito. Um beijo, tchau. Aperta o sininho das notificações pra vocês não perderem mais nenhum vídeo aqui do canal.